evangélicos e católicos somos maioria absoluta no país. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A Aliança Evangélica Portuguesa quis esclarecer que é apartidária, sentindo necessidade de se distanciar do movimento de mulheres conservadoras com ligações ao Chega. Na Aliança não estão, no entanto, nem a IURD de Edir Macedo, nem a ADVEC de Silas Malafaia, uma variação da Assembleia de Deus. São duas das igrejas pentecostais mais fortes do Brasil e, pelo menos no caso da IURD, das que mais crescem em Portugal. São dois mundos diferentes e se uns fazem questão de se afirmar apartidários e manter distância da política, os outros fazem exatamente o caminho inverso. Querem fazer valer o seu poder eleitoral para condicionar a ação dos eleitos. Pelas questões de igualdade de género, direitos LGBT ou aborto, estes evangélicos encontram-se muitas vezes com os ultraconservadores católicos e parece ter sido isso que aconteceu, permitindo a Aliança Evangélica falar de movimento conservador religiosamente plural para se referir ao movimento das mulheres conservadoras. Neste episódio, conversamos com Donizete Rodrigues, professor de Sociologia na Universidade da Beira Interior e que tem investigado estas igrejas e o impacto da religião na política. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, professor Donizete Rodrigues. Uma força política ultra-identitária, nós contra eles, precisa de uma causa religiosa? Precisa de radicais na religião? Bom, não precisa, mas o que nós observamos é que a religião e a política são dois segmentos ou dois fenômenos que estão interligados, não é? Portanto, isso não é só no caso do cristianismo, o islamismo também, portanto, isso é uma coisa que nós estamos a estudar já há vários anos e esses dois segmentos estão sempre de mãos dadas, digamos assim. Não é necessariamente necessário, mas são duas forças que se autorregulam e se auto-influenciam, digamos assim, não é? Portanto, é compreensível que isso aconteça. Em relação ao movimento das mulheres conservadoras, a Aliança Evangélica Portuguesa sentiu necessidade de vir marcar uma distância, afirmando-se apartidária. Eu pergunto o que é que distingue na relação com a política os evangélicos como a IURD e os outras igrejas evangélicas brasileiras em relação aos evangélicos europeus, designadamente a esta Aliança Evangélica Portuguesa, que representa 3% dos portugueses da população. Sim. Eu acho a pergunta, Paulo, bastante pertinente e é necessário fazer essa distinção. Nós, da sociologia da religião, trabalhamos com o conceito de evangélicos como se fosse um guarda-chuva abrangendo todo o segmento protestante, incluindo, portanto, os pentecostais. Mas para distinguir isso, e é necessário distinguir isso, até porque a Aliança Evangélica Portuguesa se demarcou publicamente sobre isso, para precisar melhor esses dois movimentos, os evangélicos, que como são referidos em Portugal, nós podemos dizer que são os protestantes históricos e não os neopentecostais ou os pentecostais. Portanto, para precisar essa questão, nós temos que fazer uma referência, ou utilizamos evangélicos e pentecostais, ou nos referimos somente aos pentecostais. Porque esse movimento ultraconservador, esse movimento das mulheres conservadoras, essa ligação aos Estados Unidos e ao Brasil,
são, obviamente, do movimento pentecostal e não exatamente do movimento evangélico. Aí compreende por que a Aliança Evangélica Portuguesa se demarca desses movimentos ligados à política, porque eles... Sim, existe. Professor, no Brasil, como mostrou o documentário de Petra Costa, O Apocalipse dos Trópicos, o poder eleitoral dos evangélicos é disputado quer pelo bolsonarismo, quer pelo lulaísmo, estou a chamar assim, já lendo um texto que o professor publicou há pouco tempo. O apoio das grandes igrejas evangélicas cai para que lado? Ele está a ser disputado pela esquerda e pela direita no Brasil. Eles são, Paulo, bastante pragmáticos, os pentecostais. Porque já houve situações, por exemplo, que o Lula, nas primeiras eleições, nas primeiras candidaturas, ele perdeu as eleições no Brasil porque ele não teve o apoio das megas igrejas. Essas megas igrejas são duas, em particular, a Igreja Universal do Reino de Deus e as Assembleias de Deus. Depois, o Lula percebeu claramente que havia essa necessidade do apoio dos evangélicos, dos pentecostais, portanto, e aí ele se aproximou dos pentecostais e conseguiu, portanto, as 3 eleições e mais a eleição da Dilma Rousseff. Agora, os pentecostais, como são muito pragmáticos em relação à política, eles criaram um partido, o Partido Liberal, que, a grosso modo, tendem para o clã Bolsonaro. Portanto, de uma maneira geral, as megas church, portanto, as megas igrejas, estão mais inclinadas para apoiar a candidatura do Flávio Bolsonaro. No entanto, como eles são muito pragmáticos, e o Lula também, como nós sabemos, é um líder político e é muito astuto, não é? Portanto, ele também já está a tentar buscar o apoio dessas igrejas evangélicas. Então, no momento, eles estão ainda na expectativa, portanto, as grandes igrejas estão na expectativa, porque se apostarem, passo a expressão, se apostarem no cavalo errado, eles poderão ter problemas depois no futuro. E como eles são muito pragmáticos, eles querem poder político para poder influenciar uma agenda conservadora em Brasília, não é? Então, eles estão um bocado na expectativa do que está a acontecer, as sondagens aparecem quase todos os dias, dá um impacto técnico, portanto, nós não podemos definir agora, hoje, que essas duas... Para onde é que está a cair? Para onde é que estão a cair, porque estão ainda na expectativa de o que é que vai acontecer, não é? Mas, obviamente, que as duas candidaturas, que a bipolarização está entre Lula e o Bolsonaro, o Flávio, estão, obviamente, no terreno, as duas candidaturas estão no terreno a tentar buscar apoio dessas duas megas churches, dessas duas megas igrejas, que sabe que o apoio dos evangélicos será decisivo nessa eleição. Muito por causa do voto da mulher, que é muito ativo e muito religioso. O movimento das mulheres conservadoras com ligações ao Chega acaba por juntar pentecostais e católicos ultraconservadores. São duas igrejas cristãs, não é? Há aqui também uma tentativa de copiar o que se passa no Brasil. Isto também existe no Brasil, para melhor perguntando. Bem, existe essa relação muito forte e eu vou tentar fazer aqui resumidamente como é que se processa isso. Há uma figura central no Brasil, que é a Michelle Bolsonaro, portanto a ex-primeira-dama, que lidera dentro do Partido Liberal um segmento da PL Mulheres, não é? Mulheres conservadoras. Ela tem hoje uma força política muito forte e ela está, portanto, a captar votos das mulheres de uma maneira geral e em particular das mulheres evangélicas, não é? Ela tem, e para ligar com a questão que tu colocaste sobre a questão desse movimento em Portugal, há uma figura importante que é a deputada federal Priscila Costa, que era vice do PL Mulher, muito próxima da Michelle Bolsonaro, que esteve em Portugal para reforçar ou apoiar esse movimento criado pela Rebeca Batista, né, que é um movimento de mulheres conservadoras em Portugal. Então, tudo isso está muito interligado. Portanto, esse grupo, né, o grupo pentecostal, ele é um grupo muito pragmático em relação à busca de poder. Então, nada acontece ao acaso. Portanto, vem a Priscila Costa, que é vice do PL Mulher, muito próxima da Michelle Bolsonaro, que tem uma força política hoje muito significativa, que já perceberam que quem decide uma eleição em qualquer nível no Brasil, presidencial ou do governo ou do Senado, são as mulheres e são as mulheres evangélicas. Essa é a estratégia. Ao ligar aqui com a Rebeca Batista, não é?
a ideia é replicar em Portugal o que está acontecendo no Brasil. Até é trabalhar porque o Chega tem tido uma dificuldade, é o segmento eleitoral onde o Chega entra pior, são as das mulheres, portanto está aqui uma estratégia para entrar onde ainda não conseguiu entrar. Eu penso que é uma estratégia extremamente inteligente, não é? De uma estratégia política extremamente inteligente, que é captar dentro do universo da diáspora brasileira o apoio político das mulheres, e nomeadamente das mulheres evangélicas, e é replicar em Portugal uma situação que acontece no Brasil. Até da leitura que eu tenho feito, que eu acabei de chegar agora do Ceará, justamente, que é território da Priscila Costa, não é? E também fizemos lá observações sobre essa questão. O alvo agora, o foco é Portugal. É Portugal, e qual é o partido que mais representa essa agenda ultraconservadora? É o Chega. Qual é a figura feminina, carismática, no sentido weberiano, que mais se aproxima da figura carismática da Michelle Bolsonaro? É justamente a Rita Matias. Portanto, porque sabe que a Rebeca Batista ela não está diretamente ligada ao Chega, não é? Ela não tem uma filiação oficial do Chega, não fala em representação do Chega. Ela é uma zona de transição, e essa deputada federal do Ceará, Priscila Costa, que é muito próxima da Michelle, é ela que está com esse papel de introduzir esse movimento em Portugal, e introduzir, obviamente, através do Chega. Então, aqui uma ligação entre o PL mulher, o Chega, e empoderar, portanto, as mulheres evangélicas em Portugal, não somente as imigrantes brasileiras, mas também conquistar votos entre as mulheres portuguesas também. Professor, para fecharmos a nossa conversa, sendo residual o número de brasileiros que está em Portugal com o Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos, portanto, que lhes permite votar nas eleições portuguesas e não nas brasileiras, o que é que podem oferecer igrejas como e falando nas mais fortes, que a pessoa já tinha falado, as igrejas de Edir Macedo e do Silas Malafaia, a um partido como o Chega, e já agora o que é que eles querem em troca? Bem, resumidamente, qual é o ganho exatamente disso? O voto evangélico, o voto pentecostal é um voto muito fiel. Portanto, mesmo que nós tenhamos uma quantidade mais reduzida de pentecostais na diáspora brasileira em Portugal, o voto exige uma fidelidade muito grande. Então, eles são muito mais ativos nas redes sociais e nas próprias igrejas, em que nos cultos os pastores estão constantemente pedindo voto, que votem no Chega, não é? Uhum. Então isso repercute uma questão que é o fraco quantitativo pode se refletir numa força qualitativa maior, por causa da questão da fidelidade do voto. Isso é significativo. E como tu sabes muito bem, por causa da questão do sistema político em Portugal, do sistema eleitoral, muitas vezes pouquíssimos votos podem decidir a eleição de um deputado. Há um desperdício de votos muito grande e nos grandes círculos eleitorais poucos votos decidem um deputado. Perfeitamente. E o que eles querem em troca, Paulo? O que eles querem em troca é o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece no Brasil, é que quem esteja no poder, não é? O caso Chega não está exatamente no poder, mas tem uma força política muito forte, como sabes, não é? Os 60 deputados do Chega não são capazes de criar uma lei, mas são capazes de impedir que uma lei seja aprovada, por exemplo, ou que ela seja alterada, né? Isso é uma força de bloqueio muito forte. O que esse grupo pretende? Que quem esteja no poder, ou no caso do Chega, através dos seus deputados, como força política, a segunda força política no parlamento, que crie leis que atendam, portanto, a essa agenda ultraconservadora, anti-aborto, anti-feminismo, anti-wokeismo, ok? Então, essa é a lógica de uma barganha política. Eu dou o apoio político, eu concedo votos, consigo eleger deputados no Chega, e o Chega, quando estiver no parlamento, vai defender a nossa agenda conservadora. O que não é muito difícil, porque há um casamento entre as duas agendas. Portanto, há aqui uma confluência de interesse entre o movimento das mulheres conservadoras no Brasil, ou do PL de uma maneira geral, ou do clã Bolsonaro de uma maneira geral, e a agenda política do Chega. Portanto, não há aqui grande divergência, e é fácil fazer esses ajustes ideológicos e de busca, portanto, de uma agenda conservadora em Portugal. Na Comissão Política, Eunice Lourenço conversa com o comissário residente Vítor Matos e os jornalistas Rita Diniz e Hélio Carvalho sobre a atitude e o pensamento do Presidente da República. António José Seguro já defendeu a demissão de ministros à mínima suspeita.
O Ministro da Administração Interna, Luís Neves, tem 5 investigações a correr sobre a sua atuação, sobretudo como diretor da Polícia Judiciária. E na última semana juntou-se mais um caso, a utilização de um carro apreendido pela Polícia Judiciária. O Presidente pede rapidez nas conclusões. Com a sua atitude perante os casos de Luís Neves, seguro parece calar o que defendia antes de ser sequer candidato a Belém. Será assim? A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direta Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.